irmãos lembram que domingo passado começamos o nosso estudo sobre tópicos, sobre questões éticas, começando com o tema da contracepção, ou métodos contraceptivos. E interrompemos o estudo após uma parte, incluindo a leitura dos textos que eu li e comentei com os irmãos. Hoje eu quero começar apenas lendo os textos, para depois, então, darmos continuidade ao nosso estudo, para lembrarmos os textos que consideramos aqui no domingo passado. Já lemos os primeiros, com o presbítero Joênio, o mandato cultural em Gênesis 1, 28, as bênçãos da aliança, que incluíam não apenas a terra prometida, mas uma grande descendência. E agora desejo continuar lendo com os irmãos os textos do livro de Salmos, Salmo 127 e o Salmo 128, salmos também chamados de Salmos da Família. Salmo 127, versos 3 a 5, diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Também li com os irmãos a passagem relacionada ou conhecida como o pecado que narra o pecado de Onã, em Gênesis, no capítulo 38, versos 6 a 10. Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher do teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher do seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. E no Novo Testamento lemos algumas passagens no Evangelho de Mateus, no caso do Evangelho de Mateus, sobre o ensino de Jesus acerca do divórcio e do celibato, onde lemos: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, a outros a quem os homens fizeram tais, e a outros que a si mesmos se fizeram eunucos ou celibatários por causa do reino dos céus. E um exemplo disso é o próprio apóstolo Paulo. Ele mesmo, na sua primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 7, versos 7 a 9, diz acerca disso: quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, ou seja, casando, outros de outro, permanecendo solteiros ou viúvos. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. E Paulo esclarece no versículo 26 desse capítulo que essas suas orientações tinham como pano de fundo a angustiosa situação presente.
como comentamos aqui no domingo passado. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado e ser tentado ao pecado da fornicação. E, finalmente, lemos também, ainda no capítulo 7 da primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, mas agora no verso 5, a sua instrução acerca da legitimidade de períodos de abstinência do ato conjugal. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Meus irmãos, como mencionei há pouco, domingo passado nós interrompemos o nosso estudo antes de chegarmos, na verdade, até o ponto que gostaríamos de chegar, finalizar a abordagem da primeira questão ética específica que nós estamos considerando nesses nossos estudos sobre ética cristã. Depois de um tempo considerável, refletindo sobre questões introdutórias e sobre princípios de ética cristã, nós então começamos a tratar alguns casos específicos, que é o que nós começamos a fazer e continuaremos a fazer, se Deus permitir, por vários domingos pela manhã. E os primeiros casos éticos que nós vamos considerar estão relacionados à concepção. Nós vamos seguir essa sequência, não é? Alguma sequência assim da vida, concepção, família, assim por diante. Dentro dessa área relacionada à concepção, começamos a tratar da contracepção, ou os métodos anticoncepcionais, antirreprodutivos, e depois então pretendemos considerar o oposto disso, né, as técnicas ou métodos de reprodução humana, até que ponto eles são éticos ou não são, e assim por diante. Vamos ainda considerar a questão do aborto. E depois então, se o Senhor permitir, estaremos considerando vários temas éticos, não quero ficar repetindo todo domingo, relacionados à família e educação, relacionados à sexualidade, relacionados à autoridade civil, à ciência, à saúde e à morte e o sepultamento. Então, se o Senhor permitir, é bem possível que até o fim do ano nós estaremos aqui refletindo sobre essas questões éticas, esses temas à luz dos princípios de ética cristã que nós estivemos aqui considerando por alguns domingos. Com relação à contracepção, apenas introduzindo o assunto para retomarmos de onde paramos, lembro que se trata, como os irmãos sabem bem, da prevenção da concepção de filhos, ou seja, nosso assunto diz respeito ao uso de métodos artificiais ou não, com o objetivo de evitar a concepção humana. A questão é moralmente correto, à luz da Bíblia, fazer uso de métodos anticoncepcionais, sejam eles artificiais ou naturais, para evitar a procriação de filhos, isto é, o planejamento familiar, a limitação do número de filhos, o planejamento no que diz respeito a quantos filhos um casal deverá ter, é alguma coisa legítima, ou o correto seria não utilizar método de um ou de outro, nenhum, e então termos quantos filhos a natureza permitir. Em caso positivo, ou seja, sendo legítimo o caso de o uso de métodos anticoncepcionais, há limites com relação aos métodos utilizados, restrições com relação aos métodos utilizados, ou a motivação do casal para o uso desses métodos?
é, sem dúvida, irmãos, um tema importante, um tema controvertido. E aqui, domingo passado, consideramos um pequeno histórico, como a Igreja Católica se opõe, a posição antiga, mais evangélica, mais contemporânea. Consideramos várias passagens bíblicas, fiz referência a vários métodos, uma pequena classificação dos métodos concepcionais normalmente utilizados, fazendo algumas observações acerca de alguns deles, e hoje eu pretendo avançar com os nossos estudos. Domingo passado já introduzi o assunto, consideramos os históricos, os métodos, as passagens bíblicas, e hoje eu desejo rapidamente resumir o ensino bíblico geral sobre o tema, abordar rapidamente a questão dos métodos e a questão das motivações e então concluir o nosso estudo. E logo após teremos a assembleia extraordinária, como nós havíamos anunciado já e avisado nos domingos anteriores. Mas antes de dar continuidade ao nosso estudo, tratando do ensino bíblico, resumindo o ensino bíblico geral, eu ainda tenho duas observações a fazer com relação à questão, aos métodos que nós mencionamos aqui. Uma dessas observações com relação àquilo que às vezes se chama de mini-pílula. Os irmãos, normalmente se usa a pílula anticoncepcional, mas geralmente a pílula anticoncepcional é usada pelas mulheres, 21 a 27 dias por mês, alguma coisa assim, não sei bem. Mas existe também aquilo que é chamado de mini-pílula. Mini-pílula é uma pílula anticoncepcional utilizada durante os 30 dias do mês e que ela tem uma dose bem pequena de progesterona apenas. Bem pequena, me parece que cerca de 1/10, alguma coisa, não sei bem. Mas, aparentemente, por ser uma dose pequena, a gente poderia pensar que seria um anticoncepcional até melhor do que o outro, né? Da outra pílula normal. O problema é que, por conter uma dose muito pequena de progesterona apenas, pelo menos naquilo que eu pude ler, é possível que não seja o suficiente para evitar a concepção, e ao invés de evitar a concepção, evitar a fecundação, o que pode acontecer é impedir que o óvulo já fecundado grude na parede do útero e então aconteça, na verdade, um aborto ao invés de evitar a fecundação. Então, é interessante que os irmãos, as irmãs, que pensem na questão desse método, consulte a sua médica cristã, de preferência a doutora Sônia, né? E ela poderá, é claro, de maneira mais habilitada, 1000 vezes, orientar e aconselhar as irmãs no que diz respeito a esses usos. Mas eu gostaria de fazer essa observação adicional. E também, uma outra observação, no domingo passado eu mencionei os dispositivos ultrauterinos, conhecidos como DIUs, como sendo potencialmente abortivos. E depois, conversando com a doutora Sônia, ela me informou que os dispositivos ultrauterinos modernos, eles não são abortivos. Eles contêm substâncias que impedem a fecundação do óvulo, ao invés de simplesmente impedir que o óvulo fecundado se desenvolva. Mais uma vez, no que diz respeito a essas informações médicas, técnicas, eu não tenho a menor competência para tratar delas. Eu apenas faço referência a elas, porque o nosso assunto diz respeito a essas questões, né? Então, competência é de médicos cristãos. Claro que médicos, muitas vezes não cristãos, eles não levam em consideração essa questão, se os métodos são abortivos, se não são abortivos. Para eles, essas questões são, às vezes, secundárias, né? Para nós, não. Para nós, se trata de uma questão essencial, fundamental, básica. Mas
antes de continuar, eu gostaria de fazer essas duas observações. Um cuidado com relação à mini-pílula, vale a pena refletir sobre isso, sobre essa possibilidade desse tipo de pílula, exatamente por ter uma pouca substância, ao invés de evitar a fecundação, acabar permitindo a fecundação e se tornar uma substância abortiva. E o outro lado positivo é que os dispositivos ultrauterinos, que anteriormente tinham um risco maior de provocar, na verdade, aborto, ao invés de evitar a fecundação, eles mais modernos, segundo a doutora Sônia, graças a Deus, eles não são mais abortivos. Mas volto a repetir, essas questões, as irmãs, evidentemente, os irmãos devem considerar com especialistas na área. Mas, tendo refletido sobre o assunto no domingo passado e comentado os textos que nós lemos há pouco, que conclusões, como é que poderíamos resumir, à luz dessas passagens bíblicas, em geral, o ensino bíblico geral sobre esse assunto? Ora, podemos dizer que o teor geral da Bíblia, sem dúvida, é pró-natalidade, né? Mandato cultural, encher a terra, multiplicar, encher a terra, os Salmos 127, a bênção da aliança, quer dizer, o teor geral da Bíblia não é contra a natalidade, mas é sim pró-natalidade, a favor de termos filhos, a favor da multiplicação. Os filhos, portanto, devem ser considerados bênçãos da parte de Deus e não devem ser evitados sem motivo, evitados sem razão legítima, a razão adequada. Mas ainda, ninguém deve casar sem o propósito de ter filhos. Ou então casar com o propósito de ter o mínimo dos filhos. As estatísticas falam que hoje já não é nem mais 2, é 1,5. É 1 e eu acho que corta o menino no meio, não sei como é que é direito, né? É claro que a estatística é uma média, né? Mas, evidentemente que ninguém deve, à luz da Bíblia, que vê os filhos como bênção da parte de Deus, pensar em casar e ter apenas o mínimo do filho, como se filhos fossem estorvo. Não, eles são graça, eles são manifestação da misericórdia de Deus, eles são bênçãos da parte de Deus. Por outro lado, meus irmãos, a Bíblia não condena a contracepção. O pecado de Onã, que nós consideramos aqui no domingo passado, lá mencionado em Gênesis, no capítulo 38, foi outro. Foi manter relação com a viúva do seu irmão e evitar conceber-lhe descendência, cumprindo assim a lei do levirato, uma vez que cabia a ele prover descendência a seu irmão. No certo sentido, ele estava adulterando, porque estava tendo relação com a viúva do irmão, não para cumprir a lei do levirato, mas apenas para ter relação com ela. Então, não parece adequado fazer uso desta passagem bíblica, como muitos fazem, como se ela fosse anticontraceptiva. Não, ela trata, na verdade, de outra questão, ela trata de outro assunto, à luz do seu próprio contexto, como nós lemos aqui no domingo passado. O mandato cultural, por outro lado, da multiplicação, em Gênesis 1, 28, evidentemente não é necessariamente pessoal. Não significa que todas as pessoas, individualmente, estão obrigadas a casar e a gerar filhos. Bom, muito menos que uma só pessoa tenha que cumprir inteiramente esse objetivo e povoar sozinha a terra, né? Não dá. Um exemplo claro disso é o exemplo de pessoas, personalidades bíblicas, que não casaram e não tiveram filhos. Jesus faz referência, como nós lemos, em Mateus, no capítulo 19, ao fato de que, sem reprovação alguma, não é?
dizendo que algumas pessoas não têm o dom para o casamento, e pelo contrário, têm o dom do celibato, para se consagrarem ao reino de Deus. Então, isso não é problema. E Paulo, não apenas ele, preferiu permanecer nessa condição, mas como lemos aqui, em virtude da dificuldade, da situação, angustiosa situação da sua época, ele mesmo aconselhava os homens a permanecerem naquela condição e assim poderem ser úteis à promoção do reino, sem expor a família aos perigos e às enormes dificuldades e perseguições que a igreja enfrentava naquele momento. Então, o mandato da multiplicação não é necessariamente individual, pessoal, ou no sentido de que se alguém não casa e não gera filhos, então ele está contrariando necessariamente a vontade de Deus no que diz respeito a esse assunto. Esse é um mandato cultural para a humanidade como um todo, né? A humanidade tem esse mandato de Deus de se multiplicar e encher a terra. Logo, meus irmãos, casais crentes podem abster-se também, segundo o ensino bíblico, lá de 1 Coríntios capítulo 7, verso 5, podem abster-se temporariamente do ato conjugal por razões importantes, como, por exemplo, Paulo menciona, um casal se privar do ato conjugal por um tempo, em comum acordo, para se dedicar, por exemplo, à oração. E por que não estender essa razão legítima a outras questões importantes? Como, por exemplo, incluir a questão do bem-estar material e espiritual dos filhos, à luz da capacidade do casal, da família, de ter condições de educar seus filhos, de criar os seus filhos de uma maneira correta, de uma maneira adequada. Na realidade, irmãos, é bom ter em mente, com relação a essa questão, que Deus ordena não apenas a multiplicação, mas Ele ordena também, por outro lado, a manutenção da família, o governo do lar, dos filhos, na fé, na disciplina e na admoestação do Senhor. Várias passagens bíblicas, eu menciono aqui algumas delas, como bem conhecidas nossas, como, por exemplo, Efésios, capítulo 6, verso 4, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Em 1 Timóteo 3, 4, com relação à qualidade dos presbíteros, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Um pouquinho adiante, com relação aos diáconos, no verso 12, o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Um pouquinho mais adiante, no capítulo 5 da primeira carta de Paulo a Timóteo, no versículo 8, quando Paulo está tratando aqui do cuidado que os filhos, os parentes, os filhos mais chegados, crentes, deveriam ter com as suas viúvas, ele estende o raciocínio e diz, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. E finalmente, irmãos, em Tito, no capítulo 1, Paulo diz, ora, devem ser escolhidos para presbíteros ou bispos, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são subordinados. Meu objetivo com essas passagens é indicar que Deus não apenas ordena multiplicar de maneira irrefletida, de maneira inconsiderada, impensada. Não, a mesma Bíblia, o mesmo Deus que recomenda a povoar a terra e multiplicá-la, até como de uma maneira até mais enfática no Antigo Testamento, como característica mesmo daquela época, recomenda que os pais criem seus filhos, mantenham sua casa dignamente, seus filhos,
dando a eles, provendo a eles, é claro, o sustento necessário, a vida digna necessária, e evidentemente isso tem implicações no que diz respeito ao planejamento familiar, ou seja, a procriação de filhos, né? Os animais, eles não exercem controle sobre a criação, o homem sim. O homem sim. Os animais seguem o curso da natureza, eles têm as ninhadas deles, né? E vão tendo filhos de maneira irrefletida, eles não têm domínio sobre a criação, sobre nada disso. O homem não, o homem é vice-regente de Deus, ele domina a criação, ele a controla, ele a desenvolve. A imago Dei funcional, o fato de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, no que diz respeito à sua função como governante da criação, aplica-se também à procriação como ato consciente, como ato racional, como ato prudente do homem para o bem da família, para o bem da sociedade, para a honra e para a glória de Deus. Ele está no controle, ele está no domínio, ele não está ali simplesmente para deixar acontecer, e então, independentemente da sua condição financeira, das condições, das circunstâncias da época e do local onde ele vive, ele então ter quantos filhos tiver, independentemente de qualquer outra reflexão ou de qualquer outra consideração. A realidade é que o ato sexual humano não é regulado apenas por instinto, como nos animais, mas pela razão. O ato sexual não é alguma coisa meramente instintiva, incontrolável, e então ter filhos, quantas vezes tiver filhos, sem nenhuma intervenção racional, de reflexão, de planejamento humano, de acordo com as circunstâncias e as necessidades. Além disso, meus irmãos, é preciso reconhecer que a vida moderna impõe limites antes inexistentes, ou pelo menos antes eram mais amplos, relacionados, por exemplo, à habitação, a transporte, à saúde, educação e lazer nas grandes cidades, diferentemente da vida rural. Nós todos lembramos que há algumas gerações atrás, 2 gerações, 3 gerações, era muito comum as famílias terem um número de filhos maior do que hoje se tem. Normalmente a vida rural possibilita um número de filhos maior sem maiores dificuldades. Pelo contrário, né? Na vida rural, na época bíblica, o número maior de filhos significava encher de flechas a sua aljava. Quando pleitearam os seus inimigos à porta, tinha um bocado de filho, homem, para defender a casa e defender a família. No ambiente rural, a família grande significa mais força de trabalho ali nos afazeres da fazenda, nos afazeres domésticos e assim por diante. A mesma coisa no que diz respeito a transporte, à saúde, educação. As circunstâncias são, sem dúvida alguma, diferentes daqueles que moram na cidade e daqueles que moram no campo. O campo geralmente facilita a família ter um número de filhos maior. Não há tantas implicações no que diz respeito a você ter um número de filhos maior, como acontece, na realidade, nas cidades. E o ser humano, o homem, foi criado como a imagem e semelhança de Deus, nesse aspecto funcional. Ele pensa, ele reflete, ele age, ele planeja, ele pesa, espera aí, qual é a minha condição financeira, qual é o meu nível financeiro, qual é a minha formação, a minha qualificação, quantos filhos eu vou poder, de fato, alimentar dentro da realidade da minha vida, nas circunstâncias em que eu vivo. Nem todo mundo pode viver no campo. Se todo mundo fosse para o campo, era o caos também. É verdade que não precisa ser tanta gente na cidade, mas também nem todo mundo pode viver no campo. E aí, então, é evidente que os filhos, os pais, como seres racionais e vice-regentes de Deus, eles estão no controle não só da criação em geral, mas dos próprios filhos, da sua própria capacidade de procriar e não agir de maneira irresponsável com relação a outras questões, e muito menos de agir de maneira irresponsável com relação a simplesmente
como as pessoas falam, colocar filho no mundo e não ter a menor condição de educá-los, de criá-los, de orientá-los, de discipliná-los, de acompanhar a formação dessas crianças, desses filhos. Além disso, irmãos, com relação à questão específica dos métodos, a ciência atualmente proporciona métodos eficazes e seguros, antes indisponíveis. Isso não significa que tudo que a ciência torna possível, proporciona ou viabiliza, seja ético. Nós devemos sempre estar alertas como isso. Poder não significa que seja legítimo. A ciência pode estar em condição de fazer determinada intervenção ou fazer alguma coisa, mas pode não ser bom, pode não se justificar. Mas, por outro lado, nós não podemos rejeitar, sem reflexão, avanços científicos que podem ser compreendidos como manifestação da graça comum de Deus para o nosso próprio bem, à medida que a história avança e as cidades aumentam no que diz respeito ao número de população e os problemas surgem e assim por diante. Temos desfrutado de muitas bênçãos da parte de Deus por meio da ciência, como, por exemplo, novos materiais, novos meios de transporte, de comunicação, de exames médicos, medicamentos, equipamentos médicos, óculos, por exemplo. Que bênção, não é? A ciência que nos deu essa possibilidade de, mesmo tendo dificuldade na visão, com o auxílio de um equipamento desenvolvido pela ciência, poder enxergar bem os irmãos e poder ler e assim por diante. Os reformadores, eles não dispunham de métodos conceptivos, artificiais, práticos e seguros, e as necessidades da época e as condições da época eram outras. As nossas não, nós dispomos e a nossa época é outra. Agora, com relação a essa questão de métodos, as restrições sérias se aplicam a métodos que podem implicar em aborto e malefícios à saúde dos pais e dos filhos. Nós somos racionais, né? Então, nós pensamos, nós refletimos. Espera aí, eu não vou usar um método simplesmente porque tem que qualquer método. Que método, que implicações existem com relação ao uso deste método? Que riscos, que perigos para a mãe ou para o pai, no caso da vasectomia, ou especialmente para o bebê que poderá nascer dali, e depois, então, quando parar o uso do medicamento ou alguma coisa assim. Essas são questões que, sem dúvida, dependendo do método utilizado, podem implicar em algumas restrições. Não, esse tipo de método não vale a pena usar diante dos riscos que ele pode acarretar para ou a saúde da mulher ou para a saúde, especialmente da criança. As esterilizações que nós mencionamos aqui merecem atenção especial devido a possíveis riscos à saúde e especialmente por serem irreversíveis, né? Adiantei um pouco domingo passado. São métodos comuns, mas muito praticados, mas que é claro que a gente precisa refletir e pensar. Uma mulher ainda relativamente jovem, porque teve 2 filhos, e então faz a ligação de trompas, e depois não pode ter mais filhos, e depois, então, uma tragédia, perde seus filhos, desejaria tanto ter mais filhos, depois pode ser irreversível, e não pode mais ter. Ou por outras questões que eu mencionei aqui no domingo passado, são questões que devem levar a pessoa a refletir. É claro que é muito diferente de pessoas que têm problemas, mulheres que têm problemas de saúde, e então uma outra gravidez colocará em risco até a saúde da mãe ou de uma outra criança que poderá nascer. Enfim, então há casos e casos com relação ao uso de métodos que envolvam esterilização, ou seja, que acabem
correndo o risco de se tornar irreversíveis, porque eles não são sempre reversíveis. Agora, a artificialidade em si, simplesmente por ser uma questão artificial, como argumenta a Igreja Católica, que é a favor dos métodos não artificiais de planejamento familiar, mas é absolutamente contra qualquer método que seja artificial, a nossa posição é que a artificialidade não deve representar dificuldade em si, pois isso implicaria, isso se aplicaria ao uso de tecnologias, de medicamentos, de tratamentos médicos, de cirurgia, etc. Então, se a questão é artificialidade, porque o método é artificial, ora, o medicamento é artificial também, não é? E nós usamos. Muitos tratamentos médicos e exames médicos são artificiais, cirurgias são artificiais, etc. Hoje nós não podemos viver praticamente sem o uso desses métodos. Tem grupos que sim, né? Nos Estados Unidos tem um grupo, os conhecidos como os Amish, eles têm lá perto de Nova York, eles têm comunidades, as pessoas tornaram-se até grupos, atração turística, as pessoas vão lá para ver como eles vivem. Mas nem eles são consistentes. Eu não sei, não lembro se foi a Laizinha ou a Kari, acho que foi a Laizinha que esteve lá visitando e verificando, e é interessante, eles não querem usar equipamento nenhum, assim, tecnologia nenhuma, né? Então, só cavalos, essas coisas, mas eles viram lá, se não me falha a memória, cavalo com gerador em cima do cavalo. Ora, que inconsistência, né? Ele não usa um veículo, mas pega o gerador e põe em cima do cavalo. Aí quer dizer, nem eles são consistentes na abstenção do uso de tecnologia. Tecnologia pode ser uma bênção ou uma maldição, depende do uso que nós fizermos dela. Um equipamento como esse pode ser muito mal utilizado, e é muito mal utilizado, muitas vezes. Mas pode ser muito bem utilizado quando nós o utilizamos de maneira correta, de maneira adequada. E a mesma coisa se aplica ao tratamento da saúde, médico, e particularmente também a questão de meta. A questão importante, diferentemente do que pensa a Igreja Católica, para nós, não é se o método é artificial ou se o método é natural, porque a rigor nenhum método é natural, mas sim se esses métodos implicam em ser abortivos ou se implicam em problema, colocar em risco a saúde e a vida dos pais, particularmente da mulher e dos filhos. Com relação à questão da motivação, precisamos ter muito cuidado. Evidentemente, contraceptivos não devem ser usados para ocultar os pecados da licenciosidade, da fornicação e do adultério, como muitos fazem, evitando a gravidez. E aí, o uso dos preservativos físicos, camisinha, popularmente conhecida, ou então de pílulas, que são utilizados, na verdade, simplesmente para poderem fornicar e adulterar, ou seja, terem relação sexual fora do casamento, e então não correr o risco de engravidar. Evidentemente que esse tipo de motivação para o uso de métodos anticoncepcionais são condenáveis à luz da Bíblia. Também os métodos de contracepção não devem ser vistos como instrumento feminista para a liberação sexual feminina, ou, por outro lado, como instrumento machista para a promiscuidade sexual masculina. Há uma relação entre isso. Quando os métodos anticoncepcionais foram desenvolvidos, então o movimento feminista se apropriou disso como se fosse um instrumento de libertação feminina. Agora as mulheres podiam fazer sexo à vontade sem se preocupar com engravidar. E há essa relação, sem dúvida, sobre essas questões. E por outro lado, os homens acabaram fazendo uso disso como instrumento machista para a promiscuidade sexual, ou seja, fazer sexo à vontade sem o risco de fazer filho e sair multiplicando filhos por aí e ter
problemas que eles não gostariam de ter. Também, meus irmãos, não devem os métodos contraceptivos ser usados com a desculpa de evitar o crescimento populacional. A gente ouve muito esse tipo de coisa, né? Não pode, o crescimento populacional, e então você não pode ter muitos filhos, porque isso vai ser um problema, não vai ter habitação, alimento, etc., para todo mundo. Aqui eu gostaria de fazer 3 observações. Primeiro, é interessante notar que países pouco populosos estão experimentando cada vez mais dificuldades econômicas e previdenciárias, por causa da população envelhecida, enquanto os mais populosos estão crescendo economicamente em grande parte pela sua população. Algumas décadas atrás, a ideia econômica era que o país tinha que ter enxuto, não pode ter muita população, porque senão como manter a população e tudo. E hoje, na verdade, países que... Muitos países até estimularam a imigração, que parte da sua população fosse para outros países, como aconteceu em Portugal, Japão e tudo. Mas, na realidade, hoje os países que estão crescendo são os países que têm grande mercado interno. Ou seja, uma população grande como a Índia, o Brasil, a China e outros países que têm população interna, um mercado consumidor interno, e aquilo que parecia ser um grande problema, uma população, mostrou ser uma coisa positiva. A mesma coisa do que diz respeito à questão previdenciária, né? Uma população, as famílias tendo poucos filhos, a população jovem fica pequena, a população adulta, idosa, fica proporcionalmente muito grande, e aí então, como sustentar essa equação previdenciária? Ela se torna extremamente difícil em países que, historicamente, se tornaram conhecidos como promotores de restrição no que diz respeito à multiplicação familiar. Interessante observar, irmão, essa questão. O problema não é a falta de espaço para habitação no mundo ou falta de alimento, mas o mau uso de ambos e políticas e ideologias equivocadas, etc. Eu não posso entrar, não tenho condição de entrar nessa questão aqui. Mas muitas vezes o problema não está na falta de condição do mundo produzir alimento, mas nas ideologias que até impedem a produção de alimento, ou que fazem mau uso desse produto, dessas produções, e assim por diante. Além disso, irmãos, é bom notar que só se começa a contribuir para o crescimento populacional e a cumprir o mandato cultural a partir do 3º filho, viu? Até 2 você não multiplica nada, você só faz manter, substituir o pai e a mãe. Com 1, você está regredindo, viu? A população, em vez de cumprir o mandato cultural, você está negando o mandato cultural, não vai nem substituir o pai e a mãe, se tiver só um alerta para vocês aí. Só começa a contribuir para o aumento populacional e, na verdade, a cumprir o mandato cultural a partir do 3º. Com 2 ainda não multiplicou nada. Não está multiplicando nada. Está só repondo. Está só repondo. Fica aí para vocês pensarem sobre isso. Finalmente, irmãos, a contracepção, e agora eu tenho que dar uma paradinha para ficar sério aqui, porque a questão séria, é muito séria mesmo. Finalmente, a contracepção também não deve ser usada apenas por causa do comodismo. Estamos vendo essa questão de motivação. Ou mentalidade mundana dos pais, que limitam ao mínimo possível o número de filhos e sem razão, apenas para não ter trabalho ou apenas para ter um nível de vida mais elevado. Isso é um pensamento mundano, que, ao meu ver, tende, como todas as coisas, a entrar na igreja. Os pais pensam em ter o mínimo possível de filhos, número de filhos, não porque haja necessidade para isso, eles podem manter seus filhos, poderiam manter de uma maneira razoável, sem maiores dificuldades ou problemas. A maioria dos carros cabem pelo menos 5 pessoas, né? Os pais na frente e 3 filhos atrás.
transporte não seria uma dificuldade tão grande. Dá para sustentar 2, dá para sustentar, normalmente dá para sustentar 3. Então, e aí começar a cumprir pelo menos o mandato cultural da multiplicação da população. Mas esse é um cuidado que, sem dúvida alguma, os pais devem ter. Qual é a sua motivação para ter 1 filho, 2 filhos, ou 3 filhos? Qual é a sua motivação para limitar tanto o número de filhos? Ela é real? Ela é legítima? Pode ser. É isso que estamos considerando aqui. Mas pode também não ser. E apenas o comodismo, ou apenas querer ter um nível de vida mais elevado, esses não são motivos, não parecem ser motivos legítimos para limitar a um número muito pequeno de filhos, seguindo aí o padrão do mundo, do mundo atual. Lembrem, filhos são bênçãos de Deus e não maldição do diabo, para serem evitados a qualquer custo, sem razão legítima. Conclusão, meus irmãos. Filhos são bênçãos de Deus. O ato conjugal também. Não apenas para procriação, como vê a Igreja Católica, mas para a felicidade humana no contexto do casamento. A Igreja Católica sempre vê o ato sexual como pecaminoso em si. Os protestantes não veem como bênção, como graça de Deus. Não apenas para a procriação, mas para a felicidade humana. Métodos contraceptivos também podem representar a bênção de Deus, assim como remédios, óculos, aparelhos auditivos, equipamentos médicos, etc. É a graça comum de Deus, agindo por meio da ciência, do desenvolvimento científico. Agora, como lemos em Eclesiastes 8:5, quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Também no que diz respeito a essa questão, o tempo de ter os filhos, até quando é possível de modo legítimo, saudável, ter seus filhos, de modo que possa educá-los e criá-los de maneira saudável, para o bem da sociedade, para a promoção do reino, para a glória de Deus. Deus nos dê graça para fazermos uso sábio e inteligente dos métodos contraceptivos, se necessário, a fim de termos famílias saudáveis, bem estruturadas e crentes para o bem da sociedade e glória de Deus. Também nos dê sabedoria para fazer uso disso em atenção à saúde das nossas esposas, sem colocar a sua saúde em risco. Uma multiplicidade muito grande de filhos, dependendo da condição física, da saúde da esposa, pode causar dano à sua própria saúde. Também isso em atenção à saúde das nossas esposas, também não sermos pesados a outros e podermos proporcionar educação, saúde e segurança adequadas para os nossos filhos e termos condições de criá-los, de fato, na disciplina e na admoestação do Senhor. É muito cômodo procriar, ter 10, 11, 12, não sei quantos filhos, e não ter a mínima condição de educá-los, de alimentá-los, de criá-los. E aí, então, a sociedade vai ter que ter esse ônus, né, seja por meio de políticas públicas, ou seja por meio da igreja, ou seja por meio de amigos ou de outras pessoas, suprir as necessidades que os pais, para a manutenção de uma família muito grande, que os pais não tiveram a prudência de controlar aquilo que estava ao alcance deles controlar, com os meios e recursos que estão à nossa disposição, até tecnológicos, e então não se tornarem pesados para os outros, para a sociedade, para o governo e assim por diante. Agora, Deus nos livre também da mentalidade mundana que nos cerca e pressiona no sentido de sem necessidade, ter o número mínimo de filhos possíveis, não como resultado de uma reflexão saudável à luz da Bíblia,
das possibilidades de recursos que nós possuímos, compreendendo que filhos são bênçãos da parte de Deus, que existe um mandato cultural no sentido de contribuirmos para a multiplicação da raça humana. Deus nos dê graça, meus irmãos, de termos o equilíbrio e a prudência para nos livrarmos dessa mentalidade mundana, egoísta, esquizofrênica com relação aos filhos, às crianças, aos filhos, e ao mesmo tempo prudente para não sermos irrazoáveis. Nós não somos animais que apenas nos multiplicamos aí, seja do jeito que for. Nós somos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, com o propósito de dominar a criação, de sujeitá-la, de promovê-la. Isso inclui a procriação, isso inclui a nossa família, isso inclui os nossos filhos, as nossas esposas e assim por diante. Que Deus nos abençoe.